Olá! Você chegou no canal da Cintia Arteira e para você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E hoje o especial é para o Dia das Mães. Não esqueçam de deixar o joinha para mim e se inscrever no canal, que dessa forma você me ajuda e me apoia. O material que você vai precisar para fazer a guirlanda são pedaços de feltro, palito de churrasco, tesoura, cola quente e um papelão bem grosso. Comecei fazendo o molde. Peguei esse papel manteiga que eu tinha aqui em casa por ser um tamanho grande. Se você não tiver um papel grande, você cola 2 folhas de sulfite. Recortei o papel dobrado para o coração ficar simétrico. E depois fiz um vazado no centro. Com o molde pronto, em cima do meu papelão, esse papelão eu peguei de uma caixa de televisão, um papelão bem grosso. Risquei 2 vezes o molde porque eu fiz 2 camadas. E com o estilete eu cortei os 2 corações e depois também recortei a parte do meio, de dentro do coração, para deixar o vazado da guirlanda. Então a nossa guirlanda é em formato de coração. Eu pensei em fazer redondo, mas como é para o Dia das Mães, por que não fazer em formato de coração, não é? Quando verifiquei que os corações estavam idênticos, eu colei um coração em cima do outro. Como a cola quente esfria bem rápido, eu colei a parte de cima primeiro para poder ajeitar, porque se colar torto não dá muito certo. Depois colei a parte de baixo do coração e assim ficou mais fácil de acertar. Depois que eu colei os 2 corações, eu cortei tiras de 1 centímetro de papel sulfite usado que eu tinha por aqui mesmo. Cortei algumas tiras para poder colar nas bordas do coração, porque dessa forma eu tampo os buraquinhos do papelão. Utilizei cola branca mesmo, tem que ser cola branca, porque a cola quente ia deixar os pelotinhos. Então, com cola branca, eu colei as tiras e deixei os buraquinhos bem tampados. E aí, com a massa corrida e o dedo mesmo, se você não quiser utilizar o dedo, que eu não aconselho, você faça com uma espátula pequena. Mas eu utilizei o dedo mesmo para poder ir sentindo mesmo, sabe? E fui alisando nas bordinhas. Assim acho que você já começa a entender o porquê que eu coloquei as tiras, né? Se eu não colocasse as tiras, ia usar muita massa corrida. E dessa forma eu coloco massa corrida só nas bordinhas, entre o papelão e a tira de papel sulfite. E fui alisando. Bem, eu não passei massa corrida em todo o coração, eu passei só nas bordinhas. Mas se você quiser deixar mais lisinho, você pode passar sobre todo o papelão. Depois de bem seco, deixei secando ao sol. Se não tiver sol, você utiliza o ar quente do secador de cabelo. Depois que secou, com uma lixa 100, eu fui lixando tudinho e alisando bem. Lembrando que eu passei massa corrida sobre o papel sulfite também, não só nas bordinhas. Limpei, tirei toda a poeira, né? E aí eu vim com uma tinta branca acrílica. Pode ser tinta PVA também, não tem problema. Utilizei tinta base d'água acrílica. Passei 2 demãos para cobrir bem. Ficou um pouquinho aparecendo a saliência do papelão, mas como eu vou fazer um efeito madeira, então não tem problema. Aí eu peguei uma trincha bem dura e bem larga também, você pode reparar, que são cerdas mais secas. Isso é muito importante para fazer essa técnica. Com a tinta marrom, eu molhei o pincel, molhei a trincha, tirei todo o excesso no papel e com a mão bem leve fui fazendo riscas, sempre em uma direção só, como se fosse madeira. Repare que eu fiz na vertical, eu não fiz acompanhando o formato do coração. Não, eu fiz na direção vertical para fingir que eu cortei um pedaço de madeira. E fui fazendo isso por toda a superfície do coração. Então eu fiz isso na superfície, na parte da frente, né? E fiz também nas bordinhas, nas laterais das bordinhas, por dentro do coração e por fora do coração nas bordas também, para não ficar branco, para ficar o mesmo efeito. Você não deve encher muito, você tem que ir graduando, né? Quando você achar que já está bom, você para com a tinta marrom.
fiz nas bordinhas algumas riscas. O legal é que essas riscas elas disfarçam bem a marca do papelão. Por isso eu não passei massa corrida na parte de cima do papelão. Se eu fosse deixar uma pintura lisa, aí sim eu tinha que passar massa em tudo. E agora, com a pátina cera e uma outra trincha também um pouquinho áspera, com as cerdas bem abertas, tirei o excesso e fui passando também na mesma direção das marcas da tinta marrom, só para dar um brilho, para dar um efeito diferente. Pouca coisa mesmo no pincel, quase nada. Essa cera pátina ela é carinha para a gente comprar, mas ela rende muito porque um pouquinho só que você coloque já dá um efeito bem bacana. E aí eu fui passando da mesma forma que as pinceladas de tinta marrom, eu fui passando com essa pátina cera também. Nas laterais, na mesma direção do marrom. E aí eu já aproveitei para fazer os furos, né, para a gente passar nossa corda. Então, a partir do centro do coração, ali em cima, eu marquei 5 centímetros para cada lado. E já fiz um furinho pequeno ali com a caneta para a gente poder furar. Comecei com um palitinho mesmo de churrasco que eu tinha ali perto e depois eu fui procurar nas ferramentas um furador. Olha, esse é um furador de metal mesmo, né? Que eu achei na caixa de ferramentas. E fui alastrando bem, né, o buraquinho em forma circular para que pudesse passar a espessura da minha corda de sisal. Então eu tinha essa corda de sisal aí e eu utilizei para fazer esse pendurador aí, eu utilizei 50 centímetros. Fiz um nó na ponta, nas duas pontas, aliás, eu fiz um nozinho bem charmoso e aí acertei bem o nozinho para ele ficar bonitinho e igual dos dois lados, ajeitei bem direitinho para esconder o furinho e depois eu colei com cola quente. E aí comecei a fazer as flores, utilizando os feltros que eu tinha por aqui. Com uma fita crepe mesmo, eu risquei como molde, né, para fazer essa rosinha. Em volta desse círculo eu dei uma ondulada, certo? Com a tesoura mesmo, sem riscar antes, fui fazendo no olho mesmo essas ondinhas aí em volta desse círculo. E da mesma forma eu fui fazendo um espiral, de forma ondulada também, até acabar o feltro. E no centro, onde a gente finalizou o recorte, eu vou pôr um pinguinho de cola quente para começar o botãozinho da rosa. Colei. E fui colando de forma espiral, dando voltas até acabar a tira de feltro que eu fiz. De vez em quando você vai colocando um pinguinho de cola. Não é necessário você colocar um pingo a cada volta que você dê. Não, não é necessário. A cada 2 voltas mais ou menos você coloca um pinguinho de cola. Eu acho que é o suficiente. Eu fiz laranja, fiz rosa, cor de rosa, né? E fiz vermelha. Foram as 3 cores que eu escolhi que eu tinha por aqui. E aí está quase pronta a nossa rosinha. E para essa outra flor, 25 centímetros de comprimento e 4 de largura. Dobrei, colei a bordinha e aí fui picotando. Não muito fino e nem muito largo os picotes, deixando uma partezinha ali em cima sem cortar. E fiz isso até o final da tira. Depois, com um pinguinho de cola para fazer o início ali do nosso rolinho, porque agora nós vamos fazer outro rolinho, fui passando cola e enrolando. Da mesma forma que a rosa, de vez em quando você coloca um pingo de cola quente e vai enrolando até o final. E aí nós vamos ter um outro tipo de flor que lembra uma hortênsia, talvez, esse efeito de recorte. Dependendo do recorte que você faz, é a flor que você vai estar sugerindo ali. Então daí eu fiquei então com 3 flores
nesse estilo, uma vermelha, uma cor de rosa e uma laranjada. Fiz algumas rosas pequeninas também, só diminuir a largura. E aí a gente vai fazer agora esse galho verde. Então, com 4 centímetros de altura e 15 de largura, eu fiz esse feltro verde. Aí eu dobrei, ficando então com 2 centímetros o trabalho, e também colei. Eu só virei do outro lado, que estava do lado avesso. E aí eu colei com cola quente, né, para ficar dobrada essa tira. A cola quente é muito prática para esse tipo de coisa, que é rápida, né? Da mesma forma que a flor, eu fui picotando, só que dessa vez eu picotei com tiras mais estreitas do que a flor e fui picotando até o final. Só que dessa vez a gente vai enrolar no palito de uma forma diferente. Então, a metade de um palito de churrasco, certo? Com 10 centímetros, você põe um pinguinho de cola ali bem na ponta do palitinho de churrasco e cuida para não aparecer a cor do palitinho. Ou então você tem que pintar o palitinho de verde. Ó, eu cuidei para esconder, tá vendo? E aí fui colocando o pingo de cola no palito e cuidando para não aparecer nada do palito e fui enrolando até o final. Para ficar parecendo então um galinho de folhas verdes. Isso também vai dar um charme especial na nossa guirlanda. Concluindo, fechei ali com cola quente, tirei os fios de cola. Temos então 2 galinhos verdes para colocar na guirlanda. E agora vamos começar a montagem, com bastante cola quente, exagerei mesmo. Comecei com um galinho verde ali do lado direito, na parte de cima. Antes de colar, eu sugiro que você veja mais ou menos como que você vai fazer a tua montagem. Que depois que colar, daí é mais difícil puxar, que senão se você puxar, você vai estragar o feltro, né? Então eu olhei mais ou menos como que eu ia colocar e depois fui colando. Coloquei então de forma diversa, né, para não ficar todos os vermelhos de um lado, todos os laranjas e rosa do outro. Fui diversificando, coloquei vermelho, rosa, o laranja. Deixei 2 hortênsias para o lado direito, uma hortênsia para o lado esquerdo, mais no centro, e fui diversificando os estilos de flores e os lugares onde eu fui colando. E fui colocando as rosinhas pequenas, mais socadinhas assim no meio, e depois fui colocando as folhinhas. A folhinha é só você cortar uma folhinha mesmo e ir colando. Coloquei mais uma folhinha verde, o verde dá toda uma vida no trabalho. Em cima da folhinha colei a rosinha pequena. Ali embaixo escolhi para colocar um verde ali entre as 2 rosas e colei mais uma folha. Não tem segredo mesmo fazer essa folha, gente, é só cortar o formato da folha. Colei mais uma folha lá em cima e mais uma rosinha pequena em cima. E olha aí, que charme que ficou. E aí então, já aproveitei que a cola estava quente e colei as cordas para ela não ficar dançando. E aí está, gente. Olha que charme. Não ficou um trabalho romântico? Cheio de charme? Eu gostei bastante. E vocês? O que vocês acharam? Essa guirlanda pode ser colocada na porta, na parede, aonde a mãe quiser colocar. Ela vai ficar bem charmosa. Na sala, no quarto, até mesmo no lavabo. E aí, gostaram? Eu espero que sim. E é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima ideia. Tchau!